avançar ou desistir, não deixe o medo te vencer. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Entenderam bem? Se te mostrares frouxo, uma palavra forte, né? No dia da tua angústia, a tua força será pequena. E uma das coisas que a gente tem percebido, que o medo tem sido a principal arma que o diabo usa para paralisar a nossa fé, para tentar nos paralisar de alguma forma, porque trazendo medo, nós não podemos jamais ficar conscientes para ouvir a voz de Deus. Normalmente uma notícia ruim, ela traz total desestrutura para o nosso ser, e quando nós estamos desestruturados, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue ter condições de ouvir a voz de Deus. Quando eu vejo a palavra do Senhor, ela falar no Salmo 46, 10, pedindo para que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Aquietai-vos, pois, e sabei que o Senhor é Deus. E às vezes nós não temos condições psicológicas ou espirituais de se manter quieto ou tranquilo numa tempestade, numa luta que a gente atravessa. Eu costumo dizer que a minha vida, ela tem sido marcada por testemunho muito forte. Não das experiências que eu vi da Bíblia, de homens que tiveram, mas experiências que eu passei por elas e que me ajudaram muito a caminhar com Ele, a acreditar que Ele nunca mudou, que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. O Deus que estava com os homens como Moisés, do chamado de Moisés, é o mesmo Deus. Antes de entrar literalmente na palavra aqui, para a gente falar um pouco, eu vou abrir com algo que é um testemunho para você ver. Como muitas das vezes nós somos paralisados quando recebemos um diagnóstico de doença que não tem cura, de situações que fogem ao nosso alcance, e a gente não consegue jamais polarizar os olhos em Deus, porque naquele momento nossos olhos estão voltados para aquele diagnóstico ruim, para aquela situação que nos aprisiona, nos leva a nos manter cada vez mais desacreditados, não confiar na nossa fé. Recentemente, quando a minha esposa sofreu aquela operação, aquela cirurgia que teve que retirar uma parte do intestino, eu vi minha esposa praticamente morta. E quando ela passou de uma porta no corredor do hospital, que transpôs uma porta que eu não podia entrar, ali acabou para mim. Porque eu falei, o que eles vão fazer com ela, eu não sei. E eu confiava em Deus, eu falei, Deus, o Senhor tantas vezes me mostrou que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que não abandona aqueles que acreditam em Ti. Eu creio que o Senhor, nesta tarde, já era uma tarde, praticamente umas 4 horas, o Senhor vai fazer um milagre acontecer para que minha fé possa ser renovada e eu continuar crendo que o Senhor é o mesmo Deus que quando eu conheci no início da minha caminhada. Queridos, algo aconteceu naquele momento. Deus vê o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos angustiados, temerosos. E naquele momento, falando com Deus, Ele me levou a olhar para o meu celular. E quando eu olhei para o celular, eu vi uma mensagem de uma pessoa, uma desembargadora, que é cliente da minha esposa, perguntando por ela. E eu não sabia dizer, naquele momento estava quase chorando, e ela falou assim, o que houve, Pedro? Fala para mim. Ela falou, olha, a minha esposa acabou de entrar num corredor que eu não sei o que vão fazer com ela, ela vai ser
não sei se vai ser operado agora, fez tomografia, fez mas está lá no corredor, eu não tenho nenhum acesso mais. Qual é o hospital? Aí falou, Hospital Lourenço Jorge. Aí, então, fica aí, não sai daí, e deixa que agora é comigo. Uma pessoa incrédula, hein? Uma pessoa incrédula, para você ver quando Deus quer usar, quer fazer algo para te ajudar, Ele faz como muitas das vezes Ele fez, usou os caldeus para castigar o povo dele e depois usa para abençoar. Naquele momento, aquela mulher falou isso para mim, o meu coração se encheu de alegria. Minha esperança se renovou. Quando novamente ela liga para mim e fala, Pedro, olha, eu estou falando diretamente com o diretor do Hospital Lourenço Jorge. Eu falei, tá bom, me espera aí que algo vai acontecer. Já era quase 7 horas, 8 horas. Naquele momento, eu recebi uma notícia da administração do hospital, que as cirurgias seriam feitas só até as 20 horas. Passou desse horário, não faria mais, só no dia seguinte, se fosse o caso. E tinha gente esperando no leito há 20 dias, 30 dias por uma cirurgia. O CISREG, nem adianta falar em CISREG. Enfim, para encurtar mais. Naquele momento, aquela mulher falou assim, ela vai ser operada agora, nesse momento. Queridos, a princípio eu pensei assim, eu acredito, eu creio. A gente, nessas horas, a gente se torna até mesmo uma fé que vacila. Mas quando ela falou isso, ela vai ser operada agora. Aí uma moça apareceu lá no corredor e chamou parente da dona Creuza. Eu me apresentei e fui lá. Aí eu entrei no corredor, ela estava na maca, com mais uns 15 assim, esperando. Já tinha uns 10 na frente dela. De repente veio uma ordem do hospital para tirar ela daquela posição e levar ela lá à primeira fila e ser operada naquele momento. Por isso que eu digo, querido, não desanime da tua fé. Não subestime o Deus que está dentro de você. Não subestime o tamanho do teu Deus, olhando para o tamanho do problema que te assola. Porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que muda a vida, muda a situação. E minha esposa, naquele dia, ela foi operada. Fez tudo direitinho, correu tudo bem, no dia seguinte já saiu do CTI, foi para o quarto. Foi um sucesso, hoje ela está ali bem, está tranquila, graças a Deus. Eu louvo o nome do Senhor todos os dias, porque a nossa saúde não está fácil. Não está. Eu conheço gente esperando pelo CISREG há 1 ano. Ela estava no CISREG, até hoje não foi chamada. Até hoje não foi chamada. Mas vamos falar da Bíblia, né? De um homem chamado Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11, Moisés recebe um chamado de Deus para ir tirar o povo que estava preso, que estava no cativeiro do Egito, fazia muito tempo. E naquele momento Deus escuta, diz a palavra do Senhor, que Deus escuta o clamor do povo de Israel, clamando por socorro, clamando por libertação. Deus é um Deus que Ele ouve a partir do momento que você abre a tua boca, porque Ele diz que Ele está contigo todos os dias, em todos os momentos. Ele nunca te abandona, Ele está sempre pronto, com os ouvidos atentos ao teu clamor. A Bíblia fala isso. Clama a mim e respondeste-ei, né? É o que diz a palavra. E mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Salmo 91:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Queridos, Moisés foi treinado no palácio. Um homem com toda a sabedoria. Mas quando ele recebe esse chamado de Deus, ele tinha ido para o deserto, para Deus prová-lo, para saber verdadeiramente que ele precisava passar por um treinamento de Deus no deserto, para poder libertar um povo, não era uma pessoa qualquer.
E naquele momento, quando Moisés recebe aquele chamado, ali diz a palavra, Deus diz assim para ele, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nessa hora, imagina como Moisés ficou. Logo ele titubeou e falou, Deus, quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Querido, nós normalmente, quando a gente recebe um chamado de Deus, recebe uma missão de Deus, nós, seres humanos, muitas das vezes nós titubeamos. Quando nós subimos aqui para pregar a palavra de Deus, se você não sentir no teu interior, a tua barriga doer, aquela coisa assim, demonstrando insegurança, é porque você está cheio de si. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, é porque Deus dá. A gente não vai falar aqui nada que não seja a palavra do Senhor. Ele não vai deixar. Então, quando Moisés recebeu esse chamado, ele se apresentou, Senhor, mas quem sou eu? O mais importante de tudo é que Deus não deixou ele na dúvida, nem com medo. Deus disse para ele, eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Olha, eu serei contigo. Querido, se Deus não estiver na nossa batalha, se você não tiver condição de acreditar que Deus, Ele está na tua vida, na tua batalha, na tua direção, olha, a gente está perdendo tempo. Porque Ele fala, Ele mesmo diz que Ele realmente veio. Ele veio para que você pudesse ter vida. E essa vida, Ele dá para nós. E essa vida a gente tem que viver muito bem, servindo, continuando sendo fiel a Ele, fazendo tudo aquilo que agrada a Ele. Porque o Salmo diz, quando nós agradamos a Ele, o que acontece? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Moisés certamente agradou o coração de Deus. Agradou o coração de Deus. Tanto é que quando ele foi lá, Deus começou a dizer que era contigo, ele já mudou a história. Ele já começou a acreditar nisso. E os sinais, durante aquele período que ele levou todo o povo do Egito até perto do mar, ele pôde ver tudo ali, como Deus realmente não abandona. Quantas vezes a gente já ficou diante de um problema muito sério, olha para ele e para trás está outras coisas piores ainda, e você não tem saída. Ele ficou de frente para o grande mar. E ele chegou, e Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu estou diante desse problema aqui, o meu é um grande mar, talvez o seu seja um diagnóstico de câncer, de coisas difíceis, um parente que está nas drogas, um casamento que está à ruína, e a gente cede, a gente perde para o medo, a gente deixa de qualquer maneira. Não pode, a gente tem que falar com Deus. Senhor, eu creio no Deus Todo-Poderoso, aviva a minha fé. E Moisés, ele simplesmente acreditou em tudo isso. Ele não titubeou. Quando ele recebeu esse chamado, que Deus falou, eu vou ser contigo, não temas, Moisés. E foi tudo que aconteceu. Ele tirou o povo. Quando ele chegou diante do mar, ele falou para Deus, e agora, Senhor? Estou diante desse mar, o que eu vou fazer? E os homens dele lá, reclamando, poxa, o Senhor nos tirou daqui para morrer nesse grande mar. E ele falou com Deus, que Deus falou para ele, Moisés, por que reclamas? Diga ao povo que marche. Poxa, você está diante de um mar, marchar para onde? Muitas das vezes, querido, a nossa fé nos leva a ver coisas sobrenaturais. Aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver, a nossa fé consegue ver. Porque esses olhos que você está aí olhando para mim, você está vendo um homem natural. Mas existe um mundo sobrenatural, um mundo espiritual que os nossos olhos às vezes não conseguem alcançar. E a Bíblia dá prova disso, quando aquele servo de Eliseu, Geazi,
que Eliseu estava cercado pelo exército assírio, ele olhou e viu que só viu ele cercado pelo exército, temeu, ficou com medo. Senhor, socorre-me, estamos cercados. Eliseu simplesmente falou: Senhor, abra os olhos desse homem, para que ele possa ver o teu grande livramento. Quando ele abriu os olhos, ele viu o exército do Senhor. O exército do Senhor que estava cercando toda a cidade. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer para você nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida, como você chegou aqui, mas eu quero dizer algo para você nesse momento. Você chegou aqui para que Deus pudesse renovar a tua fé. Você veio aqui nessa noite para que Deus pudesse usar a tua fé, para você acreditar que Ele realmente está na tua vida e quer fazer com que você acredite nesses milagres. Interessante que existiu, quando Moisés foi lá e ganhou, aí entrou perto da cidade de Canaã, e a cidade estava toda ela murada, e ele enviou espias ali. Um exemplo de que realmente nós somos fracos, muitas das vezes, naquilo que a gente acredita. Ele espiou 12 homens para espiar a terra, e aquelas pessoas, 10 deles vieram com um relatório totalmente medroso. Senhor, a terra que nós vimos é terra de gigantes. Não podemos entrar ali porque a terra está totalmente cercada, murada, não tem como. Nós não podemos entrar ali. Como é que a gente vai fazer? Mas apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório favorável. Nem sempre, às vezes, a maioria consegue vencer. Nem sempre a maioria consegue se sobrepor sobre alguém ou algumas pessoas que têm fé para acreditar que Deus é um Deus que pode mudar. É um Deus que pode transformar. E quando aqueles homens foram ouvir o que Josué falou, Josué falou: não, não é assim. Não é bem assim. Ele enviou, ele falou assim, olha, isso aqui é o que diz a nossa irmã Ellen White. Ele falou assim: a terra emana leite e mel. A terra é boa. A terra que o Senhor nos prometeu é boa. Não podemos fraquejar nisso aí. Vamos avançar porque nós vamos ganhá-la. E foi o que aconteceu. Mas a Bíblia explica que Caleb tinha o quê? Um outro espírito. E isso foi que fez a diferença. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, esse outro espírito é o espírito da vitória, o espírito de Deus, aquele que leva você a acreditar nas promessas, que Deus nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Você vê, interessante, né? Quantos homens de Deus morreram? A Bíblia fala que muitos morreram acreditando, esperando na promessa. Ela não chegou no tempo deles, mas eles morreram acreditando. E isso me faz lembrar Simeão. Simeão era um homem que já estava velhinho, ele chegou no dia que ele foi chamado no templo para fazer ali o serviço do templo, e aparece quem? Maria, com Jesus, seu pai, seu marido lá. Quando ele pega a criança nos braços, ele reconhece que aquele é o Salvador. Olha quanto tempo que ele esperava. Às vezes a gente espera tanto tempo, né, para Deus fazer um milagre na nossa vida, e às vezes demora e a gente não quer mais acreditar nisso. Por isso que aqueles homens morreram no deserto, a geração inteira morreu no deserto, porque eles não acreditaram, apesar de ter visto tanto milagre. O que fez Deus exaltar Josué e Caleb, porque eles realmente foram homens que deram um relatório totalmente favorável, acreditando nas promessas de Deus. Vou falar algo para você interessante. Às vezes a gente está diante de um empecilho, uma proposta muito grande, e você acha que não é capaz de fazer aquilo. Eu trabalhava numa empresa multinacional, e lá tinha um controller. Ele era paquistanês. De uma hora para outra, aquele cara resolve ir embora para o Paquistão. Eu era um contador adjunto lá. E chega a diretoria e me chama e fala assim: olha,
o doutor vai embora e eu não quero contratar ninguém. Você é o mais próximo, que conhece mais aqui. Eu queria promover você. Aquilo aí, naquela hora, minhas pernas tremeram, porque ele falou algo que me chamou muita atenção. Só que tem um detalhe. É durante 3 meses. Se você não aprovar, você será demitido. Aí, diante de uma proposta dessa, eu corri para Deus. Falei, Senhor, será que eu consigo? E Deus me mostrando, se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. E eu fiquei aquilo, martelando aquilo. Cheguei para ele e falei, eu aceito. Aí comecei a estudar. Eu não tinha curso superior ainda, e foi uma das coisas que ele exigiu. Eu era formado em outra área, aí ele fui concluir as ciências contábeis. Eu assumi o cargo, fiquei lá 3 anos. Mas Deus foi exaltado. Porque a partir dali foi que eu comecei a ter o meu perfil de contador em outras empresas. Por isso que eu digo para você, talvez você está diante de uma proposta que você acha que você não é capaz de assumir. Diante de uma chamada de Deus que você não é capaz de assumir. Talvez você esteja diante de algo que para você é grande, mas Deus ele diz para você, não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para mim, olhe para o que eu fiz já na sua vida, olhe de onde eu te tirei para você estar aqui nessa noite. O trabalho que você fez me deu para me tirar você lá do mundo e trazer você para estar comigo aqui nessa noite. Então, queridos, eu estava lendo esse livro da Ellen White, esse texto que diz aqui. Ela fala assim, se vencemos as provações e ganhamos a vitória sobre as tentações de Satanás, suportamos então a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, e nos tornamos mais fortes e bem mais preparados para enfrentar a provação seguinte. Nós temos que estar preparados sempre. E ele continua dizendo, mas se desanimamos e cedemos às tentações de Satanás, ficamos mais fracos. Não alcançamos recompensa pela provação, nem estaremos tão bem preparados para a prova seguinte, até que sejamos levados cativos pela vontade de Satanás. Ele tenta isso, colocar medo na nossa vida, tentar nos falar, nos mostrar que nós não somos capazes de acreditar em nós mesmos. Existe um episódio na Bíblia, eu não botei ali, mas é em 2 Samuel 17, 23 e 24, que diz que o exército de Saul afrontava o exército de Israel. Durante 40 dias aquele gigante vinha e afrontava. E todos eles com medo. Eles eram treinados para a guerra, mas estavam com medo. Estavam com medo de ousar. Ou seja, Deus está te dando, Deus está preparando o povo para entrar na terra prometida, mas o povo não está acreditando nisso. E o exército era treinado. Quando ele viu aquele gigante, fugiam de medo. Mas olha quem Deus chama, um menino. Davi se apresenta. Você acha que Davi se apresentou para enfrentar o gigante por quê? Porque ele passou todas as experiências que nós temos que passar. Às vezes, nós entramos no deserto, ninguém gosta de deserto, crente não gosta de deserto. Crente não gosta de passar provações, mas é ali que você é ensinado, querido. É ali que você é ensinado a acreditar em Deus. É ali que você continua ou desiste. Muitos param no meio do caminho. Eu conheço pessoas que pararam no meio do caminho, muitas. Hoje estão no mundo aí. Mas Davi, ele já tinha enfrentado, para livrar as ovelhas do seu pai, enfrentado um leão e uma ursa. E ele venceu. Então aquilo encheu o coração dele de fé. E quando ele chegou diante de Saul, que ele falou que ia enfrentar o gigante, se ofereceu para enfrentar, a primeira coisa que Saul quis colocar nele foi uma armadura de guerra. Nós sempre queremos lutar com as nossas armas. A gente quer sempre lutar com as nossas armas, queridos. E a Bíblia diz que as nossas armas
elas são carnais. As armas que Deus nos dá são armas espirituais, poderosas em Deus para desfazer toda a obra de Satanás. Essa é a arma que Deus dá. Saul colocou todo o armamento dele, ele não conseguia nem se locomover, nem se mover com aquilo. Davi nem conseguia se mover com aquilo. De repente ele vai, se apresenta. Quem é esse incircunciso? Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí, todo mundo ficou assim abismado com ele, e ele partiu em frente para enfrentar Golias. Golias, você vem com isso? Você vem com essa arma toda, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afronta. E você sabe, você acha que uma pedrinha pequenininha seria capaz de derrubar um gigante de homem de quase 3 metros e pouco de altura, mais de quase 3 metros por aí, e num lugar onde existia tão somente uma abertura aqui no capacete dele, uma pedra que ele pegou no rio, não seria capaz de derrubar um gigante daquele. Mas Deus que contém, que domina a natureza, domina o vento, domina tudo. Quando Davi girou, que jogou a pedra, Deus deu velocidade naquela pedra. E a velocidade, você nem imagina quantos quilômetros por hora aquela pedra alcançou para alcançar a testa do gigante, num lugar difícil de acesso, e ele cair. É assim que Deus faz, coloca todos os seus problemas diante dos seus pés, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. A gente fica com medo, é verdade. Um problema financeiro, muitas das vezes, traz inquietação. Uma vez eu diagnostiquei um problema no coração e fiquei com medo de morrer. Eu tive um problema tão difícil que eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia até conversar isso com minha esposa hoje, que eu acho que eu nem cheguei a conversar com ela sobre isso. Eu sentei no sofá da minha casa esperando para morrer, porque eu estava angustiado, o coração estava realmente muito ruim mesmo. E eu fiquei apavorado. E eu só olhava para a dor. Eu esquecia de que um dia o Senhor falou comigo: eu sou o teu Deus. Não se esqueça disso, eu sou o teu Deus. Eu te renovo, eu renovo a tua fé. E eu comecei a recitar isso: Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, não me deixa morrer. O Senhor me chamou para uma missão, e essa missão tem que ser cumprida. E aí eu fui indo, fui falando, e de repente eu adormeci, esqueci da dor. Nunca mais senti nada. Hoje eu não sinto nada no coração. Eu sinto em outras coisas, meu joelho, minhas pernas não estão obedecendo mais a mente, né? Eu quero correr como eu corria antes, não consigo mais. Subia montes para orar, hoje não consigo mais. Mas graças a Deus, queridos, que Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu posso estar, você pode estar totalmente limitado, mas quando você cai na mão dele, ele faz com que você seja uma bomba, um dinamite na mão dele. Então, não há o que temer. Não há o que temer. É o que diz lá, Isaías 45:10, não é isso? Não há o que temer. O que está fazendo você temer nessa noite? Você tem que assumir uma posição? Você tem que mostrar para você mesmo que você é capaz? Se você quer mostrar para você mesmo, fica meio complicado. Mas se você diz para Deus: Senhor, no Senhor eu sou capaz, foi o que nós cantamos aqui, foi o que o pastor falou no estudo, só Ele, só Ele, só Ele, só quando nós vamos a Ele, só quando nós temos as palavras dEle dentro de nós. É como Ele diz mesmo, Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha só,
Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu estava lendo esse livro aí da nossa irmã Ellen White. E num determinado momento, eu me deparei com algo que me deixou assim muito preocupado. Porque ela diz que nós recebemos muito de Deus. Nós somos um povo privilegiado, queridos. Nós recebemos estudo agora tão bom. E nós recebemos muito do Senhor. Nós recebemos algo que eu duvido. Eu estava com 23 anos de pastorado. Eu estava em outras igrejas. Eu recebi uma consagração a bispo. Algo que é muitos querem. Mas uma coisa eu falo para você. Deus, Ele olha para a simplicidade do teu coração. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando o colegiado se reuniu para me consagrar. Eu falei que eu não queria. O conselho de ética deles, a junta examinadora dele, eles vasculham tua vida de uma forma muito direta, muito assim, até polícia, tudo, vasculham tudo. E eu falei assim, eu não quero isso para mim. Eu cuido das minhas ovelhas, eu não quero mais do que isso. Mas Deus mostrou que Ele tinha muito mais coisas para a gente ver. A primeira coisa que Ele fez foi me jogar no hospital de doentes mentais. E eu fiquei com medo de atender aquela gente. Fiquei com medo de tratar aquelas pessoas. Porque os doentes mentais, muitas das vezes, não eram eles, o problema não era nem eles. Eles estavam doentes, mas a família estava pior do que eles. Foi uma experiência muito grande. Lidei com muitas coisas horríveis. E ali Deus me deu muita capacidade para me saber o que é uma dificuldade de um ser humano chega ao momento de depressão, ao momento de angústia, até chegar a um hospital de doentes mentais. As doenças psicossomáticas, que são as doenças do século, elas paralisam. Conheço pessoas que estão há uma semana, meses, sem tomar banho, sem comer, sem se alimentar. Com depressão, pessoas crentes. E quando eu vou conversar com elas, elas dizem assim, eu já não tenho mais nenhuma capacidade de sair desse estágio. Por quê? Porque a mente ficou muito tempo submissa. Uma mente submissa, ela é um campo muito fértil para o inimigo trabalhar. Muito fértil. Quando ele aprisiona a tua mente, ele ganhou você. É o que ela está falando ali. Ele paralisa. Ele não te deixa andar mais. Por isso que eu digo, se você invista no teu chamado, se você tem chamado, invista nele. Não precisa, não é, você vai tratar com vidas. Ah, mas eu não quero. Mas se você tem esse chamado para tratar com vidas, saiba que você não vai tratar com objetos de cultos. Cadeiras bonitas, templos bonitos. Você vai tratar com pessoas. Para terminar, Jesus, quando montou o seu ministério, ele ficou 40 dias jejuando. Porque ele sabia que ele não ia lidar com nenhuma coisa terrena, ele lidar com pessoas, com as mazelas que eles tinham. E quando ele reuniu o seu ministério, a primeira coisa que ele fez com os 2 primeiros homens que ele encontrou, foi falar para eles, me sigam, vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A nossa igreja deve abraçar isso, buscar pessoas. Não tema sair para buscar pessoas doentes.
Eu escrevi no meu Facebook hoje um encontro que eu tive com a mulher. Que ela dizia que não era capaz de ser perdoada por Cristo. Ela veio conversando comigo. E eu querendo descobrir o que ela tinha. Deus não me ama. Mas por quê? Porque sim, mas não queria dizer por quê. E eu comecei a orar com ela ali. Daqui a pouco ela dizia, porque eu sou um profissional do sexo. Eu falei, queridas, Jesus, ele está associado na genealogia dele em Mateus a 5 mulheres. Somente uma era casta. O resto tudo era o pagã, prostituta, não valeu nada. Você acha que Jesus não ama você? Você acha que Jesus não vai se importar com você? Ele foi para aquela cruz por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Amém. E aquela mulher desabou. É isso que o Senhor quer fazer com a nossa igreja, queridos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Pessoas morrendo. O tempo é agora. Não precisa temer, porque Deus é conosco, Ele está contigo. Aquele pastor que está ali, uma vez nós estamos na praia, evangelizando, a gente não sabia para quem ia entregar papéis. Eu falei, olha, vão vir pessoas precisando disso. E nós estamos andando, caminhando na praia, daqui a pouco passam 2, 3 mulheres ali, e uma delas fala assim, vocês são homens de Deus. Eu falei, mas por quê? Ninguém está com Bíblia, não está com nada. Aí a outra zombou, mas uma que estava querendo, chegou perto e começou a ouvir. E a gente começou a falar do amor de Deus para ela. O amor de Deus, quando ele é falado, quando ele é expressado, quando ele é interpretado por uma pessoa de uma forma correta, a pessoa desaba. Ninguém consegue imaginar por que aquele sacrifício, ele sendo pregado naquela cruz. Porque ele nos ama tanto. Então não há o que temer. Nós vamos ouvir esse louvor. Se você quiser ficar de pé, fique. Depois nós vamos orar. Para encerrar o culto, são 8h30 já.